Bom dia, pedrinhas. Vamos lá de novo. Ontem, Júpiter entrou em Câncer, então temos essa posição, né, de Júpiter em Câncer até dia 20 de junho de 2026, né? Então temos aí um ano de Júpiter, né, o planeta da expansão, pai bondoso, que vai, obviamente, expandir, aprofundar as águas de câncer, né? As emoções cancerianas, né? E isso vai afetar todas as pessoas. Claro que algumas pessoas com mais força, né? Quem tem Sol, Lua, ascendente em câncer, né? E outros planetas, outras conjunções, etc. E, é, e vamos estar aí todo mundo, né? É, Começamos já essa influência. Assim, no meu caso, eu comecei antes. Antes de entrar, já comecei. O meu emocional já começou a ficar, né? Bem agitado, assim. Mas gostaria de ler um textinho que eu fiz, que eu achei bem interessante, falando sobre isso. Júpiter em Câncer, 9 de junho de 2025 até 20 de junho de 2026. Júpiter entra em Câncer e o céu se volta para dentro. É tempo de expansão com raízes, crescer por dentro, curar por inteiro. Um chamado ao acolhimento, à memória afetiva, às histórias que moram na infância e moldam nosso coração. Laços, casa, nutrição. Cuidar da alma como quem cuida de um lar. Ficar, partir, reformar o ninho. A sensibilidade se intensifica, as emoções transbordam. Velhas feridas podem pulsar, mas também podem ser curadas. Com Quiron em quadratura, o passado vem à tona, não para nos prender, mas para nos mostrar onde ainda dói e onde a dor pode haver cura. Durante esse ciclo, o verdadeiro crescimento nasce da segurança emocional. Júpiter em Câncer ensina que crescer não é correr, é nutrir o que realmente importa. Então, esse é o textinho que eu escrevi, espero que vocês gostem. Então, vou abrir 3 cartas para entender melhor, ver as energias desse trânsito, né? Um trânsito que é realmente muito importante. Vai trazer muita questão da. Vamos ter a oportunidade, né, de curar feridas, né? Feridas do passado, feridas relacionadas à família. Também vamos ter a oportunidade de ter mais conexão com nossas famílias é, de sangue, né? E também muito de aprender sobre relacionamentos amorosos. Primeira carta, 3 de paus. O 3 de paus vem falando de uma espera de algo que está vindo ou de alguém que está vindo. Que espera seria essa? Seria a espera de uma cura que talvez não tenha cura, né? Quiron é o curador ferido, né? Leiam sobre a mitologia de Quiron, é muito interessante. É, E aí fica a pergunta: por que esperar? Para que esperar? E esperar o quê? Claro que eu estou tentando conectar isso com o trânsito de Júpiter em Câncer. Então, podemos traduzir essa carta, esse arcano, como essa espera pode ser traduzida como um receio, uma
talvez um comportamento de não conseguir dar o passo em direção ao que se quer. Então, olhar para bloqueios emocionais, certo? Principalmente que esteja em conexão com o elemento fogo, né? Sexualidade, sensualidade, criatividade, criação, felicidade. E aí vemos, e aí temos outra pergunta. Por que esperar a felicidade chegar? Segunda carta, 7 de ouros. O 7 de ouros vem falar sobre o mundo material, né? Sobre a terra, o elemento de ouros. Aqui a gente vê uma pessoa arando a terra, que significa também que essas sementes estão já plantadas, né? Estão ali preparando, a pessoa está preparando o terreno, né? Para que essas sementes tenham mais condições de crescer e de um dia, né? Dar frutos. Então, podemos entender essa, esse arcano, né, como o chamado para plantar, né, para começar, não para começar, desculpa, mas para dar continuidade, para continuar cuidando do que já foi plantado. Nesse sentido, podemos falar, né, traduzir, continue cuidando do que já foi plantado, né? Longe ou perto, né? Você vai colher esses frutos. O 7 de ouros também ele traz uma questão importante, né? Uma questão sobre o fracasso, né? Então temos uma pergunta aqui, né? Você tem medo do fracasso? O que é o fracasso para você? O seu emocional acredita no fracasso? Você acredita que fracassaram com você ou fracassaram com o seu emocional? Não cuidaram bem do seu emocional? Essa é uma pergunta aqui, né? Que por mais que essa resposta seja positiva ou negativa, né? Depende da resposta, né? O 7 de ouros pede para a gente continuar cuidando do nosso corpo, né? Cuidando da nossa casa, o nosso lar, né? Cuidando das nossas finanças, né? Mas ainda não é tempo de colher. Terceira e última carta. O As de Paus. O As de Paus. Entendemos aqui o As de Pau, né, em conexão com essas outras duas cartas, como agora conseguimos entender o que o 3 de Paus espera, o que o 7 de Ouros continua cuidando na vida material. Porque existe um início de um processo, né? Todo As no tarô é o número 1, é o início, né? Então, o As de Paus, né? O As de Fogo, ele, na vida material, ele fala o início de um novo trabalho. É, e e na parte energética, né? Ele fala de uma potência, né, uma renovação, né, na energia de vida, né, no fogo, né, na criatividade, né, na momentos, né, começar um momento de felicidade, né, um novo momento, momentos criativos e também muito conectado com
a nível espiritual, né? Digamos assim, muito conectado com a ancestralidade, né? Como a ancestralidade que dá apoio, né? Dá suporte, né? Para que esse caminho, né? Se abra de uma forma mais potente, né? Para que recomece o caminho da criatividade, para que recomece o caminho da felicidade, para que recomece o caminho da sexualidade, para que esse fogo, né, ele se expanda, né, e te impulsione a esse novo caminho, né, que está posto aí, né, a partir de Júpiter em Câncer, né? Eh, Também vejo a questão da quadratura de Quiron, que vai estar muito em conexão com Júpiter, né? Nessa casa aí. Eh, mas bem, o que podemos ver aqui que temos um trabalho de autoconhecimento para ser feito, né? As perguntas já foram lançadas, né? Eh, Acho que meditar sobre essas perguntas são importantes. Talvez obter respostas, talvez não muito, né? Talvez sim, talvez não. Mas o que espera a partir dessa conjunção, e a gente pode falar daqui alguns meses, ou daqui no final dessa conjunção, ou talvez no meio, né, dessa conjunção, é o As de Paus. Então, o início de um novo caminho do elemento fogo.